Pessoal, vamos começar agora a apresentação do professor João Manuel, tá? A primeira apresentação aí do curso da Engenharia Mecânica, nesse circuito aí de apresentações de palestras. E aí a apresentação do professor João vai ser abordar o assunto metalurgia do pó e aplicações, ok? Então, no final da apresentação do professor João, fica aberta aí a discussões. João, é contigo. Ok. Estão me ouvindo bem? Caros colegas, agradeço a presença de todos nesse meu seminário, que estava sendo apresentado de manhã, mas devido a alguns contratempos não foi possível, foi então adiado para esse momento. O nosso tema da nossa palestra de hoje, vamos falar sobre metalurgia do pó e aplicações. Então, metalurgia do pó e aplicações. Temos aqui a nossa introdução. A metalurgia do pó é um processo de fabricação que produz peças tendo como matéria-prima pós-metálicos em um processo em que a mínima espera de material a possibilidade de conjugar peças simples. Então, é um processo de fabricação, basicamente, como está dizendo aí, que nós utilizamos os pós-metálicos para a fabricação de peças para uso industrial. O controle exato da composição química desejada do final, a redução e eliminação das operações de usinagem, o acabamento de superfície, pureza dos produtos obtidos e a facilidade de automação do processo produtivo. O que ele está dizendo aqui? Que ele tem algumas vantagens, né? Na obtenção do produto final, na eliminação de algumas operações, no bom acabamento das superfícies, tem a facilidade de automação do processo, o processo produtivo todo ele é automatizado, então tem todo esse processo dessa facilidade. Então, continuar, quais seriam as vantagens desse processo de fabricação utilizando a metalurgia do pó? Nós teríamos uma das vantagens, seria perda mínima de matéria-prima, controle rigoroso da composição química, boa tolerância dimensional, dispensando operações posteriores de usinagem, homogeneidade de propriedade, bom acabamento superficial, uso mais eficiente de energia, processo fácil de automação. Então, tem aqui todas aquelas vantagens que ele está descrevendo aqui, tem toda a tolerância dimensional, tem todo o controle rigoroso da composição, as propriedades, então, o acabamento superficial. Então, tem todo tipo de vantagens que estão associadas nesse processo de fabricação. Então, quais seriam as desvantagens? Tem algumas vantagens, também tem as desvantagens. Há o custo inicial da ferramenta, realmente a ferramenta é muito caro, sendo necessário grandes produções para compensar o investimento e tamanho das peças, né? As peças têm um tamanho limitado, você tem que produzir um monte de peça para compensar esse alto custo de fabricação. Impede processos posteriores de soldagem, por exemplo, você não vai poder usar um processo de fabricação que se usa muito na mecânica e a soldagem. Devido ao aumento das propriedades físicas e químicas, devido à porosidade da peça. Então, a peça ela apresenta algumas porosidades. Então, essa é uma das desvantagens também. Nós temos aqui algumas etapas da metalurgia do pó, né? Temos aqui a nossa figura 1, que ela mostra todo um processo, tá? No começo, tem aqui pós-metálicos, tá? Aí tem todo o processo de separação, de moagem dos pós. Aqui tem a compactação, essa área aqui da compactação, que tem a parte da sinterização, e aqui teria a parte do final do curso. Então, nós veremos no decorrer do nosso seminário mais detalhadamente todos esses processos aí demonstrados aqui nessa imagem. Então, continuando, né, vimos aqueles processos, aí nós temos
vamos agora falar sobre aplicações. Quais são as aplicações dos materiais produzidos pela metalurgia do pó? Nós temos fitossintetizados, são utilizados em várias aplicações industriais, resistência, altas temperaturas, resistência mecânica e química, são utilizados também como cabelo ruído, válvula, corta-chama, são fabricados em bronze, níquel, ácido inoxidável, titânio e outros. Então, os fitossintetizados, então, eles são fabricados através da metalurgia do pó e eles têm um bom desempenho dentro da indústria. Tem baterias também, utilizam níquel poroso no acumulador de cádmio, níquel nas pilhas, né? Tem aquela porosidade que ela é feita diretamente da fabricação, ela é bem usada em baterias. Tem uma parte também muito importante que é em próteses, né? Implantes cirúrgicos são recobertos com liga porosa, permitindo que o tecido ósseo penetre nos poros e assegure uma boa ligação com o implante. Você vê que o osso ele é poroso, então com aquele material que for a substituir um determinado osso, então ele tem que ter mais ou menos essa porosidade, né? Mais ou menos com porosidade parecida com o tecido ósseo. Continuando com as aplicações desse processo da metalurgia do pó, nós temos os mancais autolubrificantes, né? Eles são muito usados no processo de fabricação mecânica. Uma das características da sintetização é possibilitar o controle da porosidade do processo final. Esse processo de sintetização nós ainda veremos com detalhe no decorrer da nossa palestra. Então, esses mancais autolubrificantes eles são feitos através do processo de sintetização. Esta característica abrange na produção de uma caixa lubrificante a possibilidade, etc. Para garantir uma lubrificação permanente entre o eixo e o mancal. O que acontece? É um mancal autolubrificante. Então, a metalurgia do pó, o que é que ele faz? Ele permite que faz com que a peça ela tenha porosidade. Então, essa porosidade ela vai implicar que esse mancal ele seja autolubrificante, tenha um bom desempenho. Então, naqueles poros onde vai fluir o lubrificante e assim o mancal contém um bom desempenho. E tem outras aplicações também, que são em materiais especiais, né? São ligas como 90% de tungstênio, cobalto e níquel, né? São ligas abaixo de tungstênio, cobalto e níquel, então, também ligas especiais, também muito fabricadas através da metalurgia do pó, permite fabricação industrial devido ao alto ponto de fusão, né? O ponto de fusão é muito alto, então o ponto de fusão, vocês sabem que o tungstênio é um material de um ponto de fusão muito alto, né? Acima de 3.000 graus, então só o processo de sintetização que ele é de fabricação através da metalurgia do pó que é possível fabricar esses materiais especiais. Tem alta densidade, né, e outras características que possuem poder de absorção de radiações, nuclear, enfim. Então, esses materiais especiais usados em setores nucleares, em certas ligas de tungstênio, cobalto e níquel, então são materiais especiais também feitos pela rota da metalurgia do pó. Temos outras aplicações ainda, que é o metal duro. O carbeto metálico, também chamado de metal duro, né? Tem importância fundamental no campo das ferramentas de corte, peças de gás e broncas para a perfuração do petróleo. O metal duro, geralmente ele é composto, é uma composição, né? Você tem, por exemplo, um exemplo mais prático de metal duro seria o carbeto de tungstênio e cobalto. Você tem o carbeto de tungstênio que oferece a dureza e o cobalto forneceria a tenacidade. Então, o metal duro é muito aplicado principalmente nas ferramentas de corte. Eles têm um bom desempenho, né, aguentam altas temperaturas. E outros metais duros com outras composições também são usadas, por exemplo, carbeto de tungstênio 10% de cobalto para ferramentas de corte. Carbeto de tungstênio 15% de cobalto para construção civil e máquinas e equipamentos. Então, o metal duro
essa rota da metalurgia do pó é muito usada para a fabricação de metal duro para vários fins. Um dos principais seria o uso para ferramentas de corte, peças, por exemplo, que existe alta dureza de desgaste, brocas para perfuração de rochas, para brocas usadas na indústria petrolífera. Então, essas ferramentas é adaptado nas partes cortantes. Essas pastilhas possuem, tá? Como eu dizer assim, por exemplo, você tem uma ferramenta em que naquela ferramenta você tem uma pastilha de metal duro. Então, essa pastilha ela resiste a uma temperatura muito acima de 1000 graus. Então, você tem um desempenho do corte muito bom. Então, aqui nessa figura aqui tem algumas ferramentas, né, que são fabricadas, né, através de metal duro, né? Tem aqui os filtros, né? Aqui são aqui os filtros. Aqui tem algumas brocas, né, muito usadas em oficinas, né, para fabricação de ferramentas. Ainda continuando, né, temos dando ênfase, né, no metal duro, que é um dos metais muito usados, né, na mecânica, na indústria mecânica, para a fabricação mecânica. Pode ser produzido a partir de composição, conforme eu já falei, de carbeto de tungstênio com metal ligante, geralmente cobalto. Composição é compactada e depois sintetizada. O resultado final combina as propriedades da dureza e tenacidade. Isso é só para repetir o que eu já conversei. Então, você tem metal duro, são dois metais, tem um metal ligante e tem um carbeto de tungstênio. Então, você soma, tem parte cerâmica e parte metálica. Então, o cobalto que é metal, o carbeto de tungstênio que é cerâmico, você junta esses dois metais, você forma o carbeto de tungstênio e cobalto. Então, cerâmica e metal. A cerâmica vai dar dureza, compósito. Na verdade, é um compósito. Metal duro é um compósito. Cerâmico e parte metálica. A parte cerâmica, que é o carbeto de tungstênio, vai dar dureza ao material e o cobalto vai dar tenacidade. Então, combinando essas duas propriedades, dureza e tenacidade, então você tem um desempenho muito bom em ferramentas de corte, resistindo até altas temperaturas. Tem outras aplicações também. Metal duro, que é aqui materiais para contactos elétricos. Então, esses materiais para contactos elétricos são ligas à base de carbeto de tungstênio e são produzidos a partir da liga de carbeto de tungstênio. Garante uma boa condutividade elétrica e térmica. Você preservando a resistência mecânica quando aquecidos, resistência à tenacidade, soldagem quando serviço a força. Então, essas composições assim desses materiais aqui, essa composição aqui, essas três composições que aparecem aqui, para contactos elétricos, também são muito usados. O processo de metalurgia do pó é muito usado para materiais para contactos elétricos. Você vê que isso aqui é uma composição, carbeto de tungstênio, ouro, enfim, bom, aí por aí fora. Ligas magnéticas, né? Ligas magnéticas. É economicamente viável sobre obter pequenos ímãs e permanentes em ligas magnéticas, cerâmicas, em ferrita de bário, peças polares de ampla utilização no motor e autoflante de carro e rádio. Então, as ligas magnéticas são bastante utilizadas, né? Motores e autoflante de carro. Então, são ligas também que são provenientes do processo da metalurgia do pó. Peças mecânicas, né? São várias peças mecânicas que são usadas e são fabricadas nesse processo da metalurgia do pó. Então, nós temos ferro, ferro-cobre, níquel, ferro-cobre-níquel, molibdênio, ferro-cobre, com ou sem carbono. São usados, né, no eixo e tal, como alguns componentes aqui, engrenagem do eixo, comando, virabrequim, garfo, buchas. Então, são guia de válvula, são várias peças mecânicas também utilizando esses materiais que são fabricados através da metalurgia do pó.
Nós vamos agora falar sobre, nós já vimos as aplicações, as vantagens e desvantagens do processo da metalurgia do pó, as principais aplicações das peças produzidas através da metalurgia do pó. Agora nós vamos ver a rota do processo de metalurgia do pó, como é que ela começa o processo da metalurgia do pó. Existem vários processos de obtenção do pó metálico, sendo que depende do conjunto de propriedades do material da propriedade aqui para obtenção. Então, a obtenção dos pós metálicos existem vários métodos, né? Dependendo do processo de fabricação que se pretende, dependendo da granulometria do pó que se pretende, existem vários processos. Tem um dos métodos que é o método mecânico, né? Que esse método usa o moinho de bolas, o moinho de alta energia para obtenção dos pós. Então, você tem o moinho de bolas ou moinho de alta energia para obtenção dos pós no processo mecânico. Então, temos aqui, essa aqui uma imagem, nós temos aqui os processos que eu me referi anteriormente, que é através do moinho de bolas e o moinho planetário, a moagem de alta energia através do moinho planetário, que seria esse moinho aqui, né? Se põe aqui os pós e se faz aqui a programação e isso aqui seria o moinho de bolas. Tem bolas bolas cerâmicas que se põe aqui a composição do pó e se consegue. Aqui seria um cadinho onde se colocam as bolas e os pós para fazer a respectiva moagem. Então, tem vários processos de obtenção dos pós. Um dos processos seria esse, o cold stream, né? Aumentar a fragilidade dos metais em temperaturas baixas para transferir do pó. O pó ainda grosseiro é arrastado, tem uma função sob alta pressão e através do tubo. Alcança as câmaras grandes que é mantido sob vácuo. Então, tem um vácuo, né? Aqui vem explicando como é que é o processo. Vem explicando como é que é o processo, ao atingir a câmara que sofreu a expansão brusca, a temperatura põe alta velocidade, colide com alta densidade dentro da câmara e contra os eletrônicos frágeis para causa de baixa temperatura parte de partículas. Então, os pós, né, dentro dessa câmara, eles são quebrados, eles entram em alta velocidade, vão se chocando, então cria aqueles pós, né, aquela quebra de partícula para fora de pós. Então, nós temos esse processo aqui, que é o processo, o pós já apresenta bem pequeno, está dizendo sobre os pós, eles, depois desse processo, eles apresentam uma textura pequena. Então, tem aqui também um processo chamado atomização. Então, nesse processo, o metal com desfasado, né, para apropriar a operação, formando um filete e tal, enfim. Então, o que acontece nesse processo de atomização? O metal é fundido, depois que ele é fundido, ele é vazado através do orifício, ele é pulverizado. Então, assim, quando ele é pulverizado, ele forma aqueles filetes muito finos, esses filetes são depois absorvidos por uma par, que são centrifugados, e depois eles se transformam em partículas finas. Tem todo um processo de secagem desses pós. Então, esse jato o filete, isso é a continuação você fala aí sobre o processo de atomização, que o pó é recolhido, reduzido, peneirado, pronto para ser usado. Então, depois de fazer aquela pulverização do metal líquido, dos orifícios, o pó é resfriado, ele é recolhido, e depois é feito o processo de granulometria para obter o tamanho do grão do partícula. Então, a obtenção desse tamanho de grão, como ele fala aqui, desse filete, ele varia muito do processo. Destaca a espessura do filete, pressão do fluido, toda aquela composição, todo aquele processo que é programado lá
no dispositivo para a obtenção, nesse processo de atomização, vai influenciar, portanto, na obtenção do tamanho de grão final da coisa. Aqui onde é que ele diz aqui também que a atomização agora conduz a partícula irregular, enquanto que a atomização A produz partícula mais esférica. Então, o que se busca dentro desse processo de atomização? Você buscar as partículas assim, mais finas, mais esféricas, mais homogêneas, assim, partículas assim, menos irregulares. Dependendo do processo da atomização que for feito, dependendo do equipamento, consegue-se obter um tamanho de grão muito bom. Depois, então, de ter todos os processos de moagem, todos os processos que são usados para obtenção dos pós metálicos, em vários processos, então vem o processo de mistura. Tem os pós, então você tem os pós metálicos, por exemplo, de carbono de tungstênio, aí você tem os pós metálicos de cobalto, então você vem no processo de mistura e existe os próprios misturadores para esses pós. Então ele está dizendo aqui, a mistura dos pós é feita usando misturadores, peneiras, são classificados em termos de tamanho de partícula ou mesh. Então tem aquelas peneiras, tá? Você faz a mistura dos pós e você vê nessas peneiras, dependendo, por exemplo, a peneira tem 200 meshes. Vem na peneira, vai colocar aí o pó e vai peneirando, e você tem os seus pós mais ou menos naquele tamanho daquela peneira, mais ou menos, digamos assim. Você tem uma uniformidade, mais ou menos, tem os pós, mais ou menos, digamos, 200 meshes, que é a capacidade de peneiramento da peneira. Então, isso aí estamos... Então, conforme eu falei, que são misturados e peneirados conforme a granulometria desejada. Se, por exemplo, quiser uma granulometria de 200 meses, então usa a granulometria de 200 meses. Aqui, essa figura aqui, ó, essa aqui. É uma ilustração, mais ou menos, de alguns processos usados para obtenção dos pós da mistura, né? Você tem aqui da mistura dos pós, tem a rotação, alguma coisa assim, uma ilustração. Aqui temos alguns misturadores. Essa figura aqui mostra alguns misturadores, né? São peneiras, são as peneiras. E nós temos aqui a granulometria em mesh, né? São aqui as peneiras. E aqui é um misturador, é um vibrador. Então, aqui as peneiras, e tem os pós aqui, esse dispositivo ele vibra, ao vibrar ele vai peneirando. Vocês podem ver aqui que essas peneiras têm vários mechos, ou granulometria, né? São mais finas, mais grossas, dependendo do que nós quisermos, a gente coloca aqui nesse vibrador e faz o peneiramento. Então, a morfologia dos pós. Olha a morfologia dos pós que podem ser. Então, tem muitas morfologias dos pós, dependendo do peneiramento, né? Mas a morfologia que se mais busca é aquela pós esférica, né? Assim, pós esféricas. Mas você, dentro do pó, dependendo faz uma imagem do médio do pó, você vê que os pós eles têm várias morfologias, né? Mas a morfologia mais desejada é depois esféricos. Então, como dependendo de vários processos de peneiramento, ele conduz a várias formas e tamanhos de distribuição de características dos pós, dependendo da forma de for produzido. Aí você tem pós de várias características, a partir da morfologia, do tamanho de grão, da distribuição do tamanho de grão. Então, depende tudo. Então, essa característica desses pós, então, eles têm que ser os pós adequados para o que é que nós vamos fabricar. Nós vamos fabricar, por exemplo, um mancal poroso. Então, os nossos pós têm que ter mais ou menos essa característica,
enfim, para aquela peça que nós pretendemos. Então, aqui nós podemos ver que temos aqui mais uma ilustração dos tipos de pós, vários processos de moagem, depois de peneiramento dos pós. Nós podemos ter os pós de vários tamanhos e morfologia, né? Aqui mais ou menos as principais morfologias dos pós, que pode ser dependendo do processo de moagem e peneiramento. Então, são os principais vários tipos de pós que podem ser obtidos. Que isso? João, Desculpem, desculpa, você encerrou? não encerrei. Não encerrei. É porque bati numa tecla e deu um problema. Ela foi lá para o fundo do coisa. Foi um lapso Tá. aí. Desculpem, aí não encerrei. Desculpa. Não encerrei. É porque eu, em vez de apertar numa tecla, ainda apertei no ainda, ele foi logo no final do curso. Foi para o final, tá, João, desculpa. Desculpem, colegas, conforme estava dizendo, eu estava aqui que dependendo do processo de peneiramento, processo de moagem e peneiramento, a gente pode ter, então, várias morfologias dos pós aqui, conforme estão sendo mostrados aqui. Então, depois da gente ter aqui todos os pós, então, o que geralmente a gente faz? Por exemplo, a gente vai no microscópio eletrônico de varredura e faz uma imagem do MEV, daquele pó, para nós verem mais ou menos as características aqui dos pós. Por exemplo, nós temos aqui essa imagem de um pó de carboidrato tungstênio de cobalto, carboidrato tungstênio 10% de cobalto, que ele foi peneirado, foi moído e peneirado com uma peneira de 200 meses. Então, aqui nós podemos ver mais ou menos como é a distribuição, como é o tamanho das partículas, mais ou menos a morfologia das partículas. Então, seria uma imagem do MEV dos pós já moídos. Tá? Vamos agora passar por um processo. Depois de termos esse processo de moagem e processo da moagem e peneiramento dos pós, obtenção de toda a morfologia dos pós, vamos para o processo de compactação. Nós temos os pós já misturados, nós temos que compactar o compósito. Como é que nessa etapa pretendendo de pó? É uma matriz montada em uma prensa. Então, quer dizer que tem uma matriz, nessa matriz nós colocamos os pós metálicos, e esse pó metálico ele é colocado numa prensa hidráulica. E nós selecionamos a pressão que a gente quer e fizemos a compactação. Fizemos a pressão, uma pressão que a gente pretende de 200 megapascal. Então, vamos lá, na prensa hidráulica, a gente coloca a nossa matriz com o nosso pó e pressiona até 200 megapascal. Tá aqui no meu movimento de pulsão, tem aquela pressão de compactação, causa densamento dos pós, né? Enfim, com o aumento da pressão, então vai variando a pressão, né? Isso aqui é a pressão 3 toneladas, ocorre formação plaqueira formando uma espécie de solda fria. O que acontece? Que quando se faz a compactação, você consegue obter um compactado, né? Chamado a soldagem a fio. Esse compactado é chamado de compactado verde. É o formato da peça, mas em forma verde. Ele apenas está compactado, tem a chamada soldagem a fio. A peça ainda está soldada de forma fria, só pela compactação. Tá? Então, conforme eu falei, né, que a compactação ela gera uma peça, o formato final da peça ela já está aí durante a compactação.
Só que ela é muito frágil, né? Ela é frágil, muito frágil. Então, aqui que o processo da pressão é muito importante, porque pode ocorrer nessa etapa a formação da zona neutra. Então, tem uma zona que depois você faz a compactação, numa zona que a pressão ela não chega com toda a força, é uma zona neutra. Então, é uma área em que as partículas sofrem menos força de compactação. Então, diz que certos tipos de geometria da pressão inviáveis justamente devido à formação de zona neutra. Então, tem que ter muito cuidado com essa zona neutra, dependendo da formação dela, porque determinados tipos de compactação pode inviabilizar exatamente se não ter um compactado, não tem aquela densidade a verde do compactado homogêneo. Porque essa densidade a verde do compactado ele é muito importante para o processo de sinterização. Então, aqui nós podemos ver, nesse processo aqui, nós temos umas prensas, né? Então, aqui algumas prensas hidráulicas, tá? Essas prensas são prensas hidráulicas. Vocês podem ver que aqui nesse meio colocar essa matriz, né? Colocar essa matriz e se faz a programação da pressão de compactação, então se faz a compressão de compactação, depois se retira o compactado verde para o processo de sinterização. Então, aqui tem, nessa nossa figura também nós podemos ver vários tipos de compactação, né? Uniaxial, enfim, compactado, enfim. Tem vários processos de compactação dependendo do que se deseja. Então, vamos num processo que todo mundo chamando, que é um processo nobre da metalurgia do pó, que é a sinterização. É um processo que nós vamos obter a peça final. Então, o compactado verde, que é tirado de uma matriz, é aquecido a temperaturas altas, permanece abaixo da temperatura de fusão do metal base. Além da temperatura controlada, a velocidade de aquecimento e resfriamento. Então, tem um forno de sinterização, onde se coloca o compactado verde, e se aquece o forno com a temperatura controlada, com a atmosfera também controlada, até um determinado tempo, né? A temperatura de fusão ela tem que estar abaixo da temperatura de fusão do metal ligante. Por exemplo, se tiver você vai sinterizar o carboneto de tungstênio e cobalto, você tem a fusão do carboneto, a fusão do cobalto, 1.500 ou mais. Então a temperatura tem que ser temperatura de sinterização tem que ser abaixo do metal ligante. Por exemplo, carboneto de tungstênio e cobalto, você sintetizaria em 1.400 graus de temperatura, então abaixo da temperatura de fusão do cobalto. Conforme que o compactado conforme eu já expliquei aqui, que o compactado ele é aquecido a uma temperatura, essa temperatura de sinterização tem que estar abaixo da temperatura do metal base. Então, são 4 as funções de controle de temperatura. Então, você tem previne ou minimiza reações químicas em compactado verde e os gases da atmosfera, evita a oxidação, remove impureza. Então, tem uma série de superfície inerte existente, eventualmente fornece mais elementos químicos para se liberar. O que é que acontece no processo de sinterização? O processo de sinterização tem que ser feito sobre atmosfera neutra, para evitar certas reações que possam ocorrer, oxidação, algumas impurezas, que podem formar outros elementos durante o processo de sinterização que podem atrapalhar as propriedades finais do compósito sinterizado. Então, dentro daquela atmosfera inerte, né, pode ser a atmosfera de argônio, o compactado ele é sinterizado e essa atmosfera ele protege o compactado
por problemas que possam ocorrer devido à oxidação. Aqui, como é que a sintetização é feita normalmente em fornos de 3 anos de operação, para aquecimento, manutenção de temperatura e esfriamento. Então, são fornos de sinterização. Você tem um pré-aquecimento, o aquecimento e o resfriamento. Existe mais ou menos uma chamada, uma evolução, né, do crescimento. E aqui, durante a sinterização, ocorrem várias reações químicas, físicas, enfim, porosidade existente, capacidade de ver, compactação final. Então, durante esse processo de sinterização, o objetivo final é o de obter a densidade do material. Mais denso for o material, melhor são as propriedades. Então, tem aqui alguns fenômenos que ocorrem na sinterização, a liga inicial entre as partículas, crescimento da ligação, fechamento dos canais, enfim. Então, conforme disse, fundamental é fechamento dos poros, né? Quando você obter um material com maior densidade, você tem menor porosidade e você tem melhores propriedades mecânicas do material. Então, aqui ele mostra mais ou menos um forno de sinterização, uma ilustração mais ou menos aqui de um forno de sinterização. Tem todo um processo de controle até a saída da peça sinterizada. Aqui tem o pré-aquecimento, tá? Depois tem aqui permanência da temperatura até um determinado tempo, por exemplo, sinterização do metal duro a 1400 graus por 5 minutos. Ele permanece 5 minutos naquela temperatura, que é a manutenção da temperatura. E depois começa o processo de resfriamento. Aqui é mais ou menos chamada as curvas de sinterização, né? Então, tem todas as curvas de sinterização. Aqui é uma curva que é gerada durante o processo de sinterização. Tem aqui várias ligas que foram sinterizadas a 1400 graus. Então, vai gerar mais ou menos esse processo. Então, tem algumas operações complementares que são feitas durante o processo de sinterização, né? Frequentemente aplicadas com os seguintes objetivos. Por exemplo, o que é que a gente vai fazer operações alimentares? Melhora o acabamento, maior precisão dimensional das peças, melhor densidade, dureza e resistência mecânica. Então, tem algumas operações que o produto sinterizado ele pode ser omitido. Pode ser submetido ou não. Alguns produtos sinterizados, eles já saem, a maior parte já saem prontos para o uso. Saem já, depois da sinterização, prontos para ser usados. Tá? Mas, em alguns casos, eles precisam de algumas operações de acabamento. Então, são operações de acabamento. Temos aqui a calibragem, as peças podem sofrer mudanças e tal. Isso já tem para corrigir alguns defeitos, tá? Precisa a calibragem, que é uma deformação plástica própria de pressão em superfície. Então, a calibragem também é uma das formas que é muito usada em determinadas peças. Recompressão. Às vezes, o que é feito essa recompressão? Após a sinterização, é melhorar a densidade dos processos mecânicos. Os esforços bem como são. Por exemplo, pastilha de metal do usado como ferramenta dos sinais não pode ser comprimido. Por exemplo, esse processo tem uma limitação, né? Que algumas pastilhas de metal duro não podem ser recomprimidas. Que você não tem uma porosidade, por exemplo, adequada, tá? Você pode pegar aquela peça, você tentar fazer uma compressão, pode ser até tem determinados pontos que eles aquecem um pouco, fazem uma certa recompressão. Mas em determinados casos é possível fazer isso, mas em determinados casos não é possível. Como ele está explicando aqui, que pastilhas de metal duro não podem ser comprimidas.
Um dos processos são também muito usados, é o tratamento térmico. Às vezes é necessário, às vezes não é necessário, né? Por exemplo, você tipo de tratamento térmicos, tem um material, ele pode ser aquecido a uma determinada temperatura, resfriado, pode ser que tipo de tratamento necessário? É necessário recozimento? É necessário a têmpera? Qual é o tratamento térmico necessário para complementar essa peça sintetizada? Depende dos casos, mas geralmente não se usa, mas em poucos casos são usados isso. Tratamentos superficiais, como cementação, nitratação, esses tratamentos superficiais são usados para quê? Para endurecer a superfície do material. Você tem um material, você quer fazer aquele endurecimento superficial, um acabamento, então você procura a cementação ou a nitratação. Né? Então, com isso, você consegue obter dureza, consegue obter a dureza superficial no material. Usinagem também é uma das operações de acabamento que se usa muito em algumas peças, né? Em algumas poucas peças usa usinagem. Leva para a oficina, né? As peças, e lá é visto qual o que se precisa fazer, um furo, uma sangria, uma rosca, o que se precisa fazer na oficina nessa peça aqui. Tem a impregnação, consiste, por exemplo, tem óleos, graxas, evitar corrosão, enfim, para a proteção das peças, tem que impregnar alguma coisa assim. Também pode ser usado, pode ser sintetizado. Infiltração, também outros operamentos complementares, parcial de uma peça sintetizada com baixo tal, um metálico com difusão mais baixa. Então, o que esse processo faz? Ele fecha os poros. Você tem uma determinada porosidade, você acha que essa porosidade não é adequada, não é aquela que eu quero, né? Eu vou usar o processo de filtração, ver se eu consigo um fechamento dos poros mais adequado. Então, mas em determinados casos você pode fazer isso. Conforme para aqui, como é que ocorre essa infiltração? Você tem aquela via capilaridade, né? Filtração molecular, aquela capilaridade. Então, melhora as propriedades mecânicas, melhora a resistência à corrosão também, como pré-tratamento, acabamento superficial, como formação, ou niquelação, galvanização. Então, essa infiltração, ela melhora as propriedades do material. Basicamente, nossa palestra de hoje foi sobre essa parte, foi tudo que foi dito até aqui relacionado a o metal duro, sobre metalurgia do pó e suas aplicações. Qual é a rota da metalurgia do sol, quais são as aplicações, para que usar essa metalurgia do pó, quais são as peças que são fabricadas pela metalurgia do pó, quais são as respectivas vantagens. Então, nós chegamos ao fim da nossa, digamos, da apresentação dos slides. E quem tiver alguma dúvida de todos os presentes, quer fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, estamos aqui à disposição. Tá, então, ok, pessoal. João, obrigado pela apresentação. Tá? Então, alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? João. João Henrique. Pode falar, João. Oi. Oi, tá me escutando? Estou escutando. Sim. Opa, boa tarde, João. Obrigado pela apresentação. Aqui é o seu Xará. Tá, obrigado. Obrigado. Somos xarás.
Você sabe dizer se tem alguma empresa daqui de Pernambuco que utiliza esse tipo de metalurgia? Aqui em Pernambuco, assim, não sei se existe uma empresa que usa esse processo de fabricação pela metalurgia do pó. Eu tentei procurar, mas eu acho que tem mais em São Paulo, se não me engano, em São Paulo. Acho que deve ter algumas empresas que usam essa rota de metalurgia do pó. Agora, em Pernambuco, não sei informar se existe uma empresa que faz a fabricação de peças usando a rota da metalurgia do pó. Realmente não sei informar. E João Henrique? Mas eu vou fazer uma pesquisa, mas eu nunca vi assim peças assim de metalurgia proveniente da metalurgia do pó fabricadas em Pernambuco. É por isso que não tem assim precisão. Mas eu vou fazer uma pesquisa, vou ver se existe alguma fábrica, talvez eu nunca vi. Pode ser que exista alguma fábrica que produza peças só através dessa rota da metalurgia do pó. E quais são os pometálicos que estão sendo usados? E que tipo por exemplo, se for falar metal duro, tem vários, né? Dependendo das composições. E outras ligas de metal duro também, que são várias, para outros fins. Não sei informar. Desculpe eu não ter conseguido responder se existe uma empresa que produz peças. Tranquilo, João, deu para entender. Agora me diz uma coisa, se o estudante quiser aprender mais, dominar mesmo essa técnica, qual seria o caminho para ele realmente Se o estudante aprender? quiser mais, assim, por exemplo, o estudante me procura na minha sala, lá na UAXA, e podemos conversar. Pode não, João, tá em isolamento. Procurem, podemos conversar, ou pode ser, por exemplo, se o estudante quiser, assim mesmo for online, agora mesmo for online, podemos trocar mensagens. E tem muito material a respeito disso, posso enviar apostilas, posso enviar inclusive até algumas teses da área. Então tem uma certa bibliografia que fala sobre essa parte aí de metalurgia do pó e aplicações. Enfim, tem muita bibliografia. E quem tiver interessado é só entrar na comunicação e eu passar o material que necessário para saber mais. E se tiver algumas dúvidas, vamos tirando as dúvidas, sim vai. Então, quem quiser saber mais, estou à disposição, online, né, enquanto online. Posteriormente, quando nós voltarmos para o AXA, também estarei disponível na minha sala. E nesse momento, estou disponível online para quem quiser saber mais. João Henrique, Ok. ouviu? Ouvi, tá ótimo. Obrigadão, viu, João? Não, eu que agradeço. Ok, então alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Não, ninguém? Minha pergunta é mais sobre os certificados Não, os Sim. certificados. Tipo assim, vai ser automaticamente, tem data para enviar. Não, os certificados vão ser enviados. São automáticos. Certo, certo. Porque muita gente estava em dúvida e estava perguntando aqui nos grupos. Aí eu queria fazer essa pergunta. Eu Tá, posso não, mas até responder, Rogério. por favor, Maurício. É Maurício, Isso. Tá já. Os certificados da primeira semana, aquela que lá atrás foi eu, o professor Elias, o professor João, o da primeira semana, escreva para secretaria.axa para pedir. A partir da segunda semana, tudo automático pelo Simpla. Então, é importante que você coloque o seu nome
e não coloque nenhum apelido ou coisa do gênero, porque o certificado vai com o nome que você cadastrar, tá ok? Certo. Obrigado. Ok. Então, alguém aí com mais alguma pergunta sobre a apresentação do professor João? Ninguém? Ô, João, já que ninguém se manifestou, eu só tenho uma curiosidade. Aquele slide 22, você podia passar lá, aquele, da página 22? Essa aqui. Isso. Tu pode falar um pouquinho aí dessa imagem? Que tipo de informação é interessante de se extrair desse tipo de imagem? Por exemplo, nessa imagem aqui, nós podemos ver a morfologia do pó. Tá? Certo. Por exemplo, nós podemos ver, por exemplo, aqui o que ele diz aqui, que são ampliação, né, até 10 nanômetros, né, e ampliação até 2000x. Então, ele dá mais ou menos a morfologia, mais ou menos o formato do pó, né? Certo. O que é que seria essa parte branca e a parte ver, por escura? exemplo, o carbeto, assim na imagem, você pode ver que tem um pouco mais esbranquiçado e outro um pouco mais escuro. Você pode ver que o pó que está um pouco mais esbranquiçado seria o cobalto. O que está um pouco mais escuro seria o carbeto tungstênio. E também pode-se ver nessa imagem, ele fala mais ou menos aqui, nessa ampliação. Então, que ele tem mais ou menos, os pós são mais ou menos esféricos. A maior parte dos pós tem aquela morfologia mais ou menos esférica, né? Embora nem todos. Ele pega aqui uma distância mais ou menos de 10 mesh. Essa imagem, se for, por exemplo, tem um mapa que você pode, por exemplo, aqui só foi até 2000x. Se for 4000x, a ampliação é melhor ver essa morfologia aqui que eu estou dizendo, né? Mais ou menos o tamanho das partículas, a distribuição do tamanho das partículas após a moagem e o peneiramento, porque essa foto foi tirada após o peneiramento do pó. Peneirou-se o pó, colocou-se o pó no microscópio eletrônico de varredura e tirou-se essa foto aqui, e com essa foto a gente pode ver mais ou menos a distribuição do tamanho de partícula e a morfologia do pó. Nesse caso certo. aqui, aí seria uma análise qualitativa, né? Do ponto de vista quantitativo, o que é que poderia ser extraído daí? O percentual da imagem da parte escura, da parte branca, não? Haveria interesse nisso? Se podia extrair aí. Por exemplo, nessa imagem, o que se pode extrair aí seria a distribuição do tamanho da partícula, né? Você poderia ver mais ou menos, por exemplo, ele é assim, de 10 nanômetros, nessa faixa que ele tira aqui. Você poderia, por exemplo, essa imagem, complementando com outra imagem da granulometria, aí ele poderia dizer assim, por exemplo, numa área de tantas partículas tem essa dimensão. Tá? Então, aqui vê mais ou menos, essa imagem nos mostra mais ou menos uma morfologia superficial das partículas. Certo. Essa parte escura seria o quê?
Agora, o tamanho delas, a gente tinha que fazer outro exame que era de granulometria. Esse mesmo pó, a gente faz a granulometria, a gente via assim, a morfologia e dizia que tantos por cento dessa área aqui tem tantos nanômetros. Rogério? A minha dúvida é, por exemplo, essa parte preta aí, ela é o quê? É cobalto, é? Não, o cobalto é mais claro. Ah, o cobalto é o branco. O O branco. seria, Essa parte seria aqui, o por quê? exemplo, essa parte aqui, esses aqui, não sei se você está vendo. Aqui seria o Certo, carbeto de tungstênio. certo. Tá, então, por exemplo, se eu souber que nessa figura aí, 30% é de tungstênio e os 70% é de cobalto. Esse Não, tipo de análise nesse tem caso alguma aqui, utilidade para esse tipo de estudo, não? nesse caso aqui, por exemplo, seria 10% de cobalto só. Por exemplo, no universo de 100% de... Porque a liga pode ter alguns ingredientes. No universo de 100% de carbeto de tungstênio, teríamos apenas 10% de cobalto. Por exemplo, aqui está a liga, né? Isso aqui seria o carbeto de tungstênio. Aqui seria o cobalto. Então, nós temos 10% de cobalto dentro da liga toda. De 100% do material, nós teríamos mais ou menos 90% de carbeto de tungstênio e 10% de cobalto. Então, nós podíamos ver, assim, algumas partículas de cobalto, assim, embranquiçado. Não, mas eu digo o seguinte, se você olhar para a imagem, você não tem 10% da imagem, não é de uma Porque ela foi... cor e 90% da outra cor. Não, então, é porque... uma coisa meio, sei lá, 40%, 60% de cada uma das cores. Aí a minha pergunta é, esse tipo de análise essa quantitativa imagem tem aqui, algum impacto, algum interesse, faz algum peso na análise na análise, por exemplo, o cobalto, você faz a composição com 10% de cobalto e o resto seria tungstênio. Nessa imagem, você só consegue, por exemplo, você tem um pó, você só consegue detectar as partículas, ou seja, fazer uma análise em cima dessa imagem, se você fizer uma fluorescência de raio-x. Você pega uma fluorescência de raio-x, nessa quantidade aqui de pó, aí você faz a fluorescência, então você teria as percentagens exatas. Aqui, essa percentagem que está aqui, ela foi a percentagem da amostra toda. Da amostra toda. E essa imagem aqui, apenas de uma parte, de uma pequena porção da amostra. certo? Entendeu, Roger? Você, por exemplo, tem a amostra. Você tem um pó. Você moeu e você colocou 10% de cobalto. Você pega uma parte, só uma parte bem pequena daquele pó e você faz essa ampliação de 2000x. Para você ver a distribuição do tamanho de partícula. Pode ser até que esse pó que você tira e faz essa distribuição aqui, ele pode ter, dependendo da distribuição do cobalto dentro da amostra, ele pode ter mais tungstênio do que cobalto, ou muito menos cobalto do que tungstênio. Muito menos cobalto do que o que está referido aí, por exemplo. A amostra toda, ela é 10% de cobalto. Mas essa imagem, apenas uma fraçãozinha. Você vai, tira uns miligramas, menos de 1 grama, 2 gramas, se não me engano. Se você tiver 10 gramas de composição do material, 10 gramas, então você tira apenas dentro desse cadinho, onde você tem 10 gramas, você tira só 1 grama, 2 gramas para fazer essa análise. Portanto, você não tem aquela composição exata. Daqueles 2 gramas que você tirou para fazer essa imagem, você tem 10% de cobalto e o resto
dos 100% você tem 10% de cobalto. Porque devido à própria mistura dos pós que você fez durante a sinterização, durante a moagem, depois da moagem, faz a moagem, faz o peneiramento, aí você tem o seu pó. Suponhamos que o seu pó seja de 5 gramas ou 10 gramas do seu pó, né? Então, naquela composição do seu pó, você tem tanto de carbeto e tanto de tungstênio. Mas como é que o cobalto está distribuído dentro da sua amostra? Você só tem certeza se você fazer fluorescência de raio-x. Aí ele vai te mostrar os pontos, os picos, o cobalto e o carbeto tungstênio. Ou então você fizer uma difração de raio-x no pó, aí ele vai te mostrar os picos de tungstênio e os picos de cobalto. Certo. Então você vai ver que você vai ter mais picos os picos de maior intensidade serão os picos de carbeto tungstênio, os de menor intensidade seriam os picos de cobalto, porque a sua percentagem é muito baixa no compósito. Então, essa imagem só vê assim, uma morfologia superficial, assim, mais ou menos, digamos, como é que as partículas estão dispostas após a moagem. Mas, assim, a quantificação exata, por exemplo, nesse pó que eu tirei a imagem, 1 grama que eu fiz essa imagem, se for que ela está ampliada em 2000x, pelo MEV, eu poderia fazer fluorescência de raio-x e ele me diria que tem tantos por cento de cobalto, tem tantos por cento de carbeto tungstênio. O resultado, às vezes, não bate com a percentagem total da amostra. Pode ser que naquela parte onde eu tirei, tinha mais cobalto e menos tungstênio. Tem mais tungstênio que cobalto. Geralmente isso ocorre. Certo. Às vezes você pega, faz a morfologia e lá quer saber quanto é que tem de cobalto aqui. Aí eu só vê 1 ponto ou 2 pontos de cobalto. O resto tudo é carbeto tungstênio. Devido ao próprio processo de mistura e o próprio cobalto ser muito pouco, a percentagem dele é muito pouco. Então, assim, esses picos assim, aparecem porque a ampliação é muito grande. Certo. Tá ok, então, João. Obrigado. Não, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, alguém mais para fazer alguma pergunta ou não? Não, são 4 horas. Nada, ninguém. Então, João, vamos encerrar então aqui a apresentação, tá, pessoal? Então, agradeço a presença de todos, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.